Características da geração de Josué, do 1 ao 5, Mike Parsons. Nós temos visto que no nosso tempo, Deus está levantando uma geração de Josué, que irá entrar em sua herança e capacitará outros a fazerem o mesmo. A seguir, veremos as características dessa geração. 1. A geração de Josué será de guerreiros vitoriosos que dependem do Espírito de Deus para a vitória sobrenatural. Você se lembra da história em Êxodo, quando Moisés estava de pé e precisou que o ajudassem a continuar com as mãos erguidas, porque enquanto as mãos dele estavam para cima, Israel vencia a batalha? Naquele momento, Josué estava sendo preparado para ser o sucessor de Moisés. E havia uma dimensão espiritual para o que estava acontecendo. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segure bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Êxodo, capítulo 17, versículos 14 ao 16. Precisamos conhecer o nome de Deus, Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, ou vitória. O Senhor é a minha bandeira. Há algo aqui que precisamos tomar e nos apropriar em nosso espírito. Nós usamos bandeiras nessa dimensão de batalha, e é esta bandeira de vitória que nos fará prevalecer. Essa batalha acontecerá em cada geração. O Senhor quer nos equipar para ver Amaleque destruído. Há uma razão pela qual Deus quer Amaleque destruído. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Eles personificavam a maldade e eram ladrões de herança. Eles foram aqueles que competiram pela terra prometida. Para nós, eles representam o joio e o fermento dos fariseus, que tentam roubar nossa herança. Precisamos destruí-los. Haverá uma batalha na nossa geração. Precisamos ter a revelação do nome de Deus, Jeová Nissi, por causa do nível de batalha que está por vir. Quando o mundo estiver desmoronando, teremos que ser capazes de sermos vencedores em meio ao que estiver acontecendo. 2. A geração de Josué terá um coração de servo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Aqui está uma chave para entender o que é ter um coração de servo. Ter o coração de servo significa não fazer coisas em sua própria força, mas sim conhecer sua identidade e ser manso e ter um coração humilde. Isso é o que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Uma geração de servos conhecerá sua verdadeira identidade e autoridade através da submissão completa a Deus. Precisamos entender que, embora Josué tivesse um chamado, ele foi servo de Moisés. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, Êxodo capítulo 24, versículo 13. 3. A geração de Josué conhecerá a glória de Deus como um fogo consumidor. Já começamos a experimentar isso no reino espiritual, mas há muito mais. No Monte Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, Josué também subiu com ele no topo do monte. A maioria das pessoas não lê ou não percebe isso, mas é o que está escrito. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias,
E no 7º dia, o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. Êxodo, capítulo 24, e versículos 16 e 17. Deus está convidando a todos para subir no topo do monte, para entrar na fumaça ardente e encontrá-lo face a face. É maravilhoso olhar nos olhos dele. A geração de Josué será caracterizada pelos encontros face a face com Deus. 4. A geração de Josué será faminta e sedenta por intimidade com a presença de Deus. Nós não estaremos satisfeitos com nada a menos que isso. Nós precisamos de intimidade com a presença de Deus. Precisamos buscar isso. Precisamos estar tão sedentos e famintos por justiça e pela presença de Deus que isso transformará nossas vidas. E Deus vai começar a despertar tamanha fome, lhe dando experiências que te farão ansiar por mais. Não se satisfaça só com uma experiência. Isso precisa se tornar um estilo de vida. Temos que viver na presença de Deus nos dois reinos, no do mundo físico e no reino espiritual. Temos que buscar isso. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Josué permanecia na presença de Deus mesmo depois que Moisés saía. E essa será outra característica da geração de Josué. Quando algumas pessoas desistirem, achando que já tiveram o suficiente, a geração de Josué vai buscar mais. Você não ficará satisfeito até ter recebido sua herança completa. E 5. A geração de Josué será escolhida como precursores para entrar na terra prometida. Alguns de vocês irão ter experiências que vão além, irão ajudar outros a viver o mesmo. Quando fiz um período de jejum 2 anos atrás e comecei a ter encontros celestiais, meu desejo era facilitar para que outros pudessem ter também. Nossa intenção é sempre abrir portas para outros. Não somos exclusivos. A razão de ser precursor não é manter os outros para fora, mas sim encorajá-los a entrar. Josué e Caleb foram enviados como espias. Viram as promessas e os gigantes em primeira mão, mas tiveram uma atitude diferente dos outros. Eles desejaram entrar e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Números 14, versículos 7 ao 10. Essas são apenas as primeiras 5 características de 40 que eu acredito que Deus me mostrou. Você se identifica com elas? Você foi chamado para ser parte desta geração? Amém.